A primeira multiplicação de pães e peixe. Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 44. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E para você que está há um tempinho me acompanhando, que Deus abençoe você. E para você que chegou agora, que Deus abençoe você também. E essa história está registrada nos 4 evangelhos. Livro de Mateus, livro de Lucas, livro de João. E com certeza você, na leitura, você vai ver algumas coisas diferentes, algumas anotações a mais. Mas é porque são pessoas diferentes escrevendo a mesma história. E não fica idêntica, né? Sempre vai haver alguma diferenciação. Mas o importante é que o contexto da história é a mesma. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Lembra que Jesus havia enviado de 2 em 2 para pregar e instruiu eles e deu a eles autoridade para expelir demônios? Agora eles voltam, né? Voltam novamente para com o Senhor, relatando tudo o que aconteceu com eles nesse caminho, nesse percurso. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então quem foi ele? Jesus. Jesus o convidou, os apóstolos, a estar com ele no lugar à parte, né, para descansar, para conversar, para ouvir mais do que eles têm para dizer, porque era tanta gente que procurava o mestre que ficava até difícil para ele ouvir o que os apóstolos tinham para falar. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Olha, Jesus, ele levou esses apóstolos para um lugar, né, bem um pouco distante, para ficarem um pouquinho só com os apóstolos. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram ante deles. Meu Jesus! E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dele, porque era como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. Observe algo importante que eu vou falar bem aqui. Você sabe por que muitas multidões iam atrás de Jesus? Pessoas enfermas, pessoas de toda sorte de mazela, porque elas estavam carentes. E Jesus amparou essas pessoas. Jesus abraçou a causa dessas pessoas. Jesus ouvia elas. Jesus escutava o que elas tinham para dizer, suas lamentações. Jesus ensinava, curava. Jesus foi como um suporte para essas pessoas, como uma árvore, que ele mesmo falou em suas parábolas. Porque não tinha quem fizesse isso. Não tinha quem pregasse, não tinha quem cuidasse, tinha quem arrancasse a lã delas. Tinha quem ostentava através das suas ofertas, dos seus sacrifícios. Mas quem realmente cuidar mesmo, zelar, não tinha. E Jesus chegou, né? E abriu essa oportunidade para essas pessoas, e elas se chegaram a Jesus e acharam em Cristo, né, um amparo. Talvez as pessoas, ele só estava atrás de Jesus por causa dos milagres. Sim, porque eles acharam em Jesus a solução que eles tantos queriam nas suas vidas. E nós não somos diferentes. Se nós estivermos passando por uma dificuldade e nós encontrarmos uma brecha para entrarmos, para fugir dessa dificuldade, a gente vai fazer isso, né? Nós somos assim. E essas pessoas, elas se sentiram confiantes no Senhor Jesus. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: em deserto este lugar, já avançadas horas. Despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer? Ou seja, já era tarde, né? O sol já tinha se declinado e as pessoas continuavam ali. Elas não saíram de lá, elas não foram a lugar nenhum. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ou seja, eles fizeram uma pergunta legítima, né? Senhor, é muita gente, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos alimentar essa multidão de pessoas, né? Nós vamos precisar de muitos denários, 200 denários, né, para comprar pão, para dar esse povo para comer. E eles lhe disse: quantos pães tendes? Ides e vê. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus lhe ordenou que os assentassem em grupos sobre a relva verde. Observa que Jesus era um ser que gostava muito de organização. Jesus ele não gostava de bagunça. Jesus primeiro organizava para poder operar, né? Para poder fazer, para poder ensinar. Jesus ele sempre arrumava uma maneira das pessoas se acalmarem, né? Se aquietarem, porque na ansiedade, no alvoroço, não tinha como Jesus fazer milagre. Então, assentando-se as pessoas, elas se acalmaram no lugar e ali Jesus poderia, assim, alimentar cada uma delas, né, em paz. E o fizeram repartindo-se em grupo de 100 e 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães deu aos discípulos para que o distribuíssem e por todos repartiu também os peixes. Vamos por parte? Então o Senhor pegou o que eles tinham, a previsão que eles tinham, que era bem pouquinho, né? Que era só 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. O Senhor ergueu os olhos, né? Me lembrei do salmista Davi, né? De onde me vem o socorro, né? Vou estar colocando aqui na descrição essa mensagem, né? O meu socorro vem dos céus, né? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Jesus olha para o céu, né? Ele ergue os olhos para o céu, que é de onde vem toda a nossa provisão, e abençoa, né? A partir do momento que Jesus abençoa, ele começa a partir os pães. No que Jesus vai partindo, os pães vão se multiplicando. Incrível, né? É isso aqui que chama a provisão milagrosa de Jesus. Ele orou, abençoou e partiu. E no partir, as coisas iam acontecendo, o milagre ia surgindo e acontecendo. E deu discípulo para que o distribuísse por todos e repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então aqui você vê a contagem de homens. E isso porque eles não contavam as mulheres e as crianças, né? A gente sabemos disso, que as contagens eram só homens, fora as crianças e mulheres. Mas olha aqui, todos ficaram cheios, todos ficaram fartos da comida que Jesus deu a eles, né? Que comida maravilhosa, que comida cheia de milagre. E ainda sobrou 12 cestos, mas vocês acham que houve desperdício? Não. Jesus não despedaça, não deixa desperdiçar nada. Engraçado é que esses 12 fazem realmente referência às 12 tribos de Israel, né? Tudo tem seu significado, cheio de pedaços de pães e de peixe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.